Deus quer alguém forte também que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina com o tema O Segredo para a Unidade. Que bênção, né? De estudar a Palavra de Deus. Se você é novo no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal, você possa clicar no sininho para receber as notificações, isso é importante. Você possa dar um like, que você possa comentar o que você está achando aí da Escola Sabatina, das sugestões, tá bom? Que Deus seja louvado. Amém. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Amém. Mais uma vez estamos na sua presença, Deus. Amém. Amém, Senhor. Que essa lição não possa ser só uma lição, mas que possa entrar na nossa vida, que possamos aplicá-la, para que possamos praticá-la e passar para outras pessoas que não te conhecem, Deus. Amém. Perdoa nossos pecados, abençoe todos que estão ouvindo, que nós possamos chegar à unidade de fé na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que interessante, né? Efésios capítulo 1, verso do 9 ao 10, diz assim, ó: Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha, irmãos, o que os irmãos têm a comentar nessa introdução da lição? Irmão, você vê que interessante que aqui já começa falando a questão de que Deus revelou o mistério da sua boa vontade. E a parte que me chamou a atenção mais ainda era de convergir, ou seja, de levar tudo para Cristo, de trazer tudo para Jesus, né? Unir tudo em Cristo, né? Não é, e aqui quando a gente fala de unidade, né, Alexandre, quando a gente fala de pessoas, não é eu me unir a você, entendeu? Não é eu me unir a você por nossos pontos em comuns, coisa que a gente gosta ou não. Aqui está falando que foi da vontade de Deus, é do poder de Deus, unir todas as coisas em Cristo, na pessoa dele. Tanto as coisas celestiais como as terrenas, né? Então, deixa bem claro isso, que é para unir em Jesus Cristo, Amém. né? Ou seja, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente fala de unidade, você sabe que essa lição vai bater muito nessa tecla, a unidade, mas o próprio título fala, né? A unidade em Cristo. Isso. A unidade em Cristo. Então, a unidade em Cristo, irmãos, quando eu estou unido em Cristo, a minha vida é diferente, o meu comportamento é diferente. Eu não posso agir como eu agia antes. Na verdade, eu não posso. Então, aí vocês falam, poxa, às vezes pessoas falam assim, poxa, mas o que acontece que as pessoas não estão se unindo? Por que as pessoas por que a igreja não se une? Né? Porque está dizendo, por que a mensagem do apóstolo Paulo aqui não está se concretizando, já que é a vontade de Deus? Por que a igreja não está se unindo? O que está acontecendo? Então, tem um porquê das coisas estar acontecendo, das pessoas não estar se unindo, não é verdade? Assim, tem cada pessoa, nesse aspecto dessa lição aqui, está tendo um entendimento aqui. Escute só, eu não vou ler isso aqui, eu vou fazer um comentário aqui antes dessa questão da lição. Acompanhando na página da lição aqui, se você pegar a página aqui, Atos dos Apóstolos, 159 a 160, Atos dos Apóstolos. Lá diz que os labores de Paulo foi ricamente abençoado. Os labores de Paulo foi ricamente abençoado. Por quê? Porque Paulo trabalhava pela unidade. Mas que tipo de unidade? Lá a página vai falar isso. Você pode levantar que vai a unidade em Cristo. A unidade em Cristo é equivalente a ser unido na verdade. É a verdade. Se você não aceita a verdade de Cristo, não tem como você ser unido com os irmãos em Cristo. Porque unido em Cristo é equivalente a ser unido na verdade. E é isso mesmo. Agora, o texto de Êxodo 23, verso 2, diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó.
Aqui a lição, o propósito da lição é seguir todo mundo unido, não é isso? Certo. Mas olha o que o texto aqui diz aqui. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o quê? A palavra vem aqui, ó. Torcer o direito. O direito. Então, aqui a lição diz, trazendo a unidade em Cristo. Mas se tiver um determinado corpo de pessoas, que essas pessoas, elas tiverem assim, manipulando as pessoas através da palavra de Deus, nós não podemos seguir essa maioria. Verdade. Esse grupo. Não tem como nós se unir a um grupo. Sim. Que se você se unir a um grupo manipulador, de tabela você é o quê? Você é cúmplice. No mínimo. Você é cúmplice. Então, nós devemos fazer o possível, o nosso alcance, para se unir a todos. Mas mediante a verdade. Nada mais do que isso. Se tiver alguma coisa num grupo de pessoas, ou numa pessoa que ela comprometa a verdade, o testemunho da verdade, então você não deve se unir. Não deve se unir. Não deve se unir. Não deve se unir. Não deve se unir, porque aí você causa deficiência no evangelho. Você está se unindo a uma pessoa, não que você vai ser inimigo da pessoa, mas você não deve se unir nos propósitos dela, no caso. Nessa questão. Você não vai ser inimigo da pessoa, lógico. Olha só. Mas não deve se unir em relação ao propósito. Se for manipulador, o propósito manipulador não pode. Né? E aqui, irmãos, eu quero ler um trecho com os irmãos. Nesse livro aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 385. Aqui fala algo bem interessante, né, com respeito de união, né, de unidade. Deixa eu só chegar aqui nele. Espera aí. 385. Olha só o que diz. Olhai para a cruz do Calvário, página 385. Cristo, o centro da mensagem ao capítulo. É um permanente penhor de amor ilimitado da imensurável misericórdia do Pai Celestial. E aqui começa a falar para nós. Que todos se arrependessem e fizessem as primeiras obras. Quando as igrejas isso fizerem, amarão a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo. Efraim não invejará Judá, e Judá não molestará Efraim. Serão então sanadas as divisões, não mais se ouvirão nas fronteiras de Israel sons ásperos de contenda. Pela graça concedida livremente por Deus, todos procurarão atender a oração de Cristo, de que seus discípulos sejam um, como Ele e o Pai são um. Paz, amor, misericórdia e benevolência serão os permanentes princípios da alma. O amor de Cristo será o tema de todos os lábios, e não mais dirá a testemunha fiel: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou, em algumas traduções mais recentes, o teu primeiro amor. Isso. Então, aqui já sendo bem claro, a divisão começa, irmãos, a divisão a contenda tem, quando eu tiro o meu olho de Jesus Cristo, do que Ele fez, do que Ele faz, né, por mim, por nós. Então, e nós sabemos que nós estamos vivendo momentos críticos na história da igreja, não é? Na questão espiritual, mais precisamente, onde as pessoas estão até duvidando do poder de Cristo, do que Cristo é capaz de fazer. E quando eu falo duvidando, as pessoas, membros, liderança, pastores, então você ouve muito pessoas com seus comentários, com suas pregações, com suas influências, até dizendo, às vezes da boca não falando isso, mas do comportamento, mostrando que está duvidando do poder de Deus. E isso também causa divisão, porque vai surgir alguém que fala, não, Jesus é assim, Jesus é poderoso. E aí a pessoa vai começar a estranhar porque ela não está aceitando isso, e vê outra pessoa agindo de um modo diferente, já começa a divisão também. E isso tudo porque a pessoa esqueceu ou deixou de olhar para Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que salva. Sim. Vamos lá, domingo agora, bênção em Cristo.
Aí diz para nós ler Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. Nós não vamos ler. De acordo com Paulo, o que recebemos em Cristo, irmão? De acordo com Paulo. De acordo com Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. Você recebe o selo da redenção, né? O selo da redenção, a bênção de Deus. Todas as bênçãos você recebe em Cristo Jesus, né? Aí, e Paulo recebeu essas bênçãos. Um grande conflito nesse daqui, Paulo, a irmã White na visão, mostrando que Paulo recebeu as bênçãos de Deus aqui. E ela falando aqui, naquele grande dia, eu quero que você tenha um pouco de paciência. Nós vamos dar uma lida muito rápida, bem pouquinho mesmo, para você ter uma noção na página 674. E qual é o capítulo desse aí? E o capítulo, só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui, eu não marquei aqui, eu marquei só a página, mas na paginação aqui, ela diz bem claro aqui, ó, isso aqui. Aqui diz aqui, ó, na página 674, que naquele dia o terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é sua própria obra. Cada ato relembra a parte que desempenhou. Aí lá, naquele trimestre passado, a gente falando sobre as viagens de Paulo, e a última dele foi em Roma, e foi preso, foi decapitado, e ele testemunhou para Herodes. Para Herodes também, para Nero, muitos governantes, muitos representantes de Roma, ele testemunhou. Mas aqui Nero. E aqui fala, e vai falar aqui, naquele dia, que lá vai estar os Herodes, que mataram as crianças, que decretou a morte de Jesus, e vai falar também sobre Nero. Sobre Nero, se você continuar aqui toda a paginação, lá vai estar os sacerdotes e vai estar os pontífices romanos também. E qual o capítulo mesmo? O capítulo é o final e glorioso triunfo. Olha só que coisa. O final e o glorioso triunfo. Interessante, né, que pelo que você leu, esses personagens mencionados aqui são todas as pessoas que rejeitaram a mensagem através de quem? Do mensagem de Paulo. De Paulo. Rejeitaram. Exatamente. E aqui está mostrando que o servo de Deus recebe as bênçãos. E aqui está mostrando já Paulo, olha aqui, concluir as suas bênçãos. Sim. E as pessoas que rejeitaram, está mostrando aqui que de que maneira eles estão aqui? Aterrorizados. Sim. Porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E olha só aqui, na própria lição, foi colocado aqui embaixo, no final, um texto do comentário bíblico adventista. Olha só o que diz. E os concílios do céu foi feita a provisão para que os homens, embora transgressores, não perecessem em sua desobediência, mas pela fé em Cristo, como seu substituto e fiador, pudessem, né, se tornar eleitos de Deus, predestinado para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, verso 5. Deus deseja que todos se salvem. Para isso foi feita a ampla provisão, ao dar seu Filho unigênito para o resgate do homem. Olha só agora a parte que é mais forte. Os que se perderem, perecerão, porque se recusaram a ser adotados como filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Então, essas pessoas que se perderem, que são pessoas que rejeitaram as bênçãos. Ou seja, essas pessoas que rejeitam as bênçãos, já que nós estamos falando na questão de união, de unidade, elas nunca vão ser unidas mesmo, elas sempre vão arrumar um problema, Alexandre. Elas vão ser unidas, mas com o inimigo. O inimigo não vai ser unido. E é os mesmos que ficam sempre declarando, a igreja precisa se unir, a igreja precisa se unir. Mas eles não estão unindo com Cristo, como que eles querem que a igreja se une? Só se for a mentira. Sim, mas o inimigo, infelizmente, irmão, tem vários textos de profecia, fala que Satanás também leva pessoas para a igreja. Sim. Ela até fala que eles são mais bem sucedidos, esses aí que estão na igreja, do que uma pessoa que está lá fora. Porque está na igreja, eles podem manipular, tumultuar. Usa com maior eficiência. Dizer que isso aqui não é para o tempo de hoje. Não, vamos só com Bíblia,
vamos só, não, aí quando não entende a Bíblia, tá fora do contexto, Ricardo, você não estudou, e tumultua para sempre descrer do poder de Deus. Essa mensagem pra da rebaixar palavra de Deus. Rebaixar. Exatamente, porque a palavra é o padrão, né? Como a palavra é o padrão, ela que nos modela. Então, quando a pessoa não quer ser modelada pela palavra, ela vai querer dar um jeitinho. Aí com Deus não tem jeitinho. Irmãos, vocês quiserem acompanhar mais ou menos esse pensamento aqui, da lição, da parte do domingo, tem vários capítulos aqui de Grande Conflito, página 674, Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 52 a 53, e Refletindo a Cristo, a meditação, página 21 até a página 25, o qual eu vou ler um pequeno trecho agora. É rapidinho. O trecho aqui é rapidinho. Que página você vai ler? A página é a página 21. Qual é o dia da meditação? O dia da meditação aqui é 15 de janeiro. Tá, ok. Então diz assim: a religião de Cristo eleva o que recebe a um plano mais alto de pensamento e ação, ao mesmo tempo que apresenta toda a família humana como sendo semelhantemente o objeto do amor de Deus, sendo comprado pelo sacrifício de seu Filho. Vem encontrar-se aos pés de Jesus, o rico e o pobre, o letrado e o ignorante, sem nenhuma ideia de casta ou preeminência mundana. Todas as distinções terrestres desaparecem ao contemplarmos aquele a quem nossos pecados transpassaram. A abnegação, a condescendência, a infinita compaixão daquele que era tão exaltado no céu faz envergonhar o orgulho humano, a presunção e as castas sociais. A religião pura e imaculada manifesta seus celestiais princípios, levando à unidade todos quantos são santificados pela verdade. Olha, então só o único todos se unem, santificado pela verdade. todas as almas se unem, porque foram compradas pelo sangue de Jesus, igualmente dependentes daquele que os redimiu para Deus. Olha só, glória a Deus por isso. Entendeu? Todos que unem com Cristo são santificados pela verdade. Pela verdade. Então, Pela assim verdade. pode ser unido. Você viu interessante, né, Alexandre? Uma coisa, e Evelane, uma coisa está ligada à outra, é automático. Não tem como eu me unir se a verdade não me transforma, se a verdade não me santifica. Ou seja, então eu vou ser um pouco mais claro, irmãos. Nós sabemos que a Igreja de Deus, né, a Igreja Adventista, tem várias mensagens importantíssimas que é para a nossa vida espiritual, elevo espiritual. Dentre elas, uma que muitas vezes assim, é rejeitada hoje, né, com uma grande parte, quando a gente fala de mensagem de saúde mesmo, que é para a nossa santificação, que é para nossa, não é somente para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde espiritual. Quando eu rejeito, eu estou procurando a unidade? Não estou procurando unidade. Quando eu rejeito, eu fico batendo boca, eu falo que não tem nada a ver. Não estou procurando unidade. Quando eu rejeito o dom profético que Deus usou, Ellen White como instrumento dele para poder trazer a mensagem, quando eu falo que ela é somente uma escritora americana, virou moda falar isso, não é uma escritora americana. E eu lembro que uma vez o irmão falou assim, Alexandre, uma pregação que eu assisti, ele falando assim, e escritor qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser escritor, agora profeta não é qualquer um. E nós cremos, pelo menos até um tempo atrás, nós falávamos com veemência, não, ela foi profetisa, veio da parte de Deus falando isso, ela não é uma escritora, né? É lógico que escreveu, a gente sabe disso, mas ela não é escritora, ela não está classificada por Deus como escritora. Então quando a gente começa a rejeitar coisas importantes, verdades importantes para o nosso elevo, para a nossa transformação e santificação por meio do Espírito de Deus, nós não estamos nos unindo. Não adianta. Eu posso até estar em paz com você, Bruno, aparentemente estar em paz, fazendo algumas coisas juntos, mas não significa que nós estamos unidos em Cristo. Não significa que nós estamos sob o agrado de Deus. Aqui deixou bem claro, essas pessoas que estão recebendo, que estão sendo santificadas pela verdade. Por isso elas estão recebendo o poder de Deus. Então vamos lá, derrubando a parede, que é segunda-feira. Baseado em Efésios 2, verso 11 até o 22, o que é esse derrubando a parede, irmão? Olha só aqui, irmãos, você vê, e quando falar derrubando a parede, aparentemente, quando você lê a princípio, assim, se você lê um pouco superficialmente, Alexandre, você pensa, nossa, pessoas assim de culturas diferentes, né? De cultura diferente, eu vou lá, eu vou ajudá-la, né? Aparentemente a ideia é essa, mas se nós falarmos desse jeito, nós estamos cavando o raso. Nós vamos estar cavando o raso esse poço aí. Não vai sair muita água não, vai sair umas gotinhas só, sabe? Uma águazinha assim enlameada, sabe? Não vai ter água
límpida, não. Se eu não cavar fundo. Porque se aparentemente, é bem claro ali tá falando que Jesus aceita todo mundo, né? E é verdade, Jesus aceita todo mundo. Jesus não se importa com a nacionalidade da pessoa, se a pessoa é grega, se a pessoa é judeu, se a pessoa é israelita, se a pessoa é chinês, japonês, brasileiro. Não, Jesus não se importa com isso. Aparentemente é só isso a gente pensa. Mas está além disso. Olha só, eu quero até compartilhar com os irmãos um texto do Espírito Profecia aqui, ó, nessa meditação, para conhecê-lo. Essa meditação um pouco mais antiga, né, essa aqui acho que é 1965. Na página 151, fala algo que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu achar aqui. 152, 151, tá aqui. A página 151 é o dia 25 de maio, tá? Olha só o que diz. O Evangelho destina-se a todos e reunirá como membros de igreja homens e mulheres diferentes na educação, no caráter e na disposição. Entre esses haverá alguns que são naturalmente negligentes, que julgam ser a ordem, o evangelho, a ordem o orgulho, que não é necessário ser tão exigentes. Aí está falando mais, Deus não descerá as suas normas. Deus não vai rebaixar-se até as normas das pessoas que acham que não precisa. Ainda continua, o povo de Deus tem alta e santa vocação, são representantes de Cristo. Paulo dirige-se à igreja de Cristo como aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ainda continua, se temos hábitos de linguagem e comportamentos que não representam corretamente a religião cristã, devemos iniciar imediatamente a obra de reforma. Uma vez que representamos a Cristo perante o mundo, formemos hábitos capazes de honrá-lo. Ainda continua, por toda parte, ocultos à observação, acham-se em operação instrumentos para desviar as almas de Cristo. E Deus quer ter instrumentos ainda mais poderosos operando entre seu povo para atrair almas a Cristo. Então, muitas vezes eu já ouvi várias vezes isso, não sei se vocês já viram isso. Vamos aliviar, vamos baixar um pouco a norma, né? E aí a gente traz pessoas para Jesus, ou seja, a gente está derrubando as paredes, a gente está quebrando os preconceitos. A ideia é essa, né? E aí vai envolvendo as pessoas. Só que Deus em nenhum momento está dizendo que é para a gente baixar a norma que Ele instituiu. Entendeu? A norma de Deus é alta, é aquela lá. O homem que tem que se enquadrar na norma de Deus, não eu rebaixar a norma de Deus para poder trazer o homem, né? Para dizer, olha, tá vendo? Olha, todo mundo está em Cristo agora, olha que lindo, que maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é bom, olha o poder de Deus. Mas aí está todo mundo vivendo no pecado, naquela bagunça, naquele carnaval, certo? Naquele carnaval, e a gente falando que é o poder de Deus. Muitas vezes é verdade, a gente fala, olha só, o Espírito Santo é o poder de Deus, nós estamos crescendo. E eu lembro que uma vez eu ouvi um irmão, né, foi há pouco tempo, e esse irmão falou assim, nós estamos crescendo mesmo. Só que ele falou assim, só que nem rabo de cavalo, crescendo para baixo, né? E o crescimento que Deus espera para nós é o crescimento para cima, e bem para o alto, né? Para o alto, sempre para o alto. E aqui as pessoas estão querendo rebaixar normas, estão colocando normas de homem, mas não a de Deus. E é onde está o problema. Exatamente. Bom, aqui tem essa questão da barreira. Cristo derruba essa barreira. Mas quem foi que criou essa barreira? Aí é a questão. Cristo vem para derrubar essa barreira. Mas quem foi que criou essa barreira? Bom, vamos lá então. Eu não vou ler todos, aqui tem muitos textos aqui, mas se você quiser acompanhar aí, Atos dos Apóstolos, na página 139, 175 a 176, 595 até 596, Patriarcas e Profetas, na página 365, e História da Redenção 291, e assim tem muitas páginas aí, de muitos livros. Mas vamos a resumir essa questão aqui. Quem criou esse empecilho, se você conseguir ler todas essas páginas, se você ler, você vai ver. Foi os mestres de Israel. A questão é essa. Quando Israel era infiel, Deus levava ele para o cativeiro da disciplina. Então, quando eles voltaram do cativeiro e começaram a inventar uma coisa e outra, endurecendo cada vez mais as formas para não cair na mesma armadilha.
Certo. Mas eles fazendo isso, eles criaram outra armadilha para eles. Qual foi? Bom, nós vamos se proteger de todas as maneiras agora para nós não ser infiel a Deus. Mas eles se protegem, que Deus instruiu eles. Instruiu Moisés e todo o povo de Israel. Você não é para fazer aliança com as outras nações. Não é para fazer. Então, eles viram isso, os líderes criaram o quê? Vamos fazer o possível agora, ninguém pode fazer mais nada se manter contato com esses demônios aí, com esses endemoniados. Vamos nos contaminar. Vamos nos contaminar. Para eles era tudo, nós somos santos, vamos para o céu, estamos tudo garantidos, vamos para a eternidade e o resto aí que vai para outro lugar desagradável. Então, o que acontece? Eles deixaram de cumprir a missão. Agora, a barreira aí, ela não é as normas, não é os princípios que Deus deu a Israel. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Os juízos, as leis, as normas, todo aquele aglomerado que Israel tinha e tem, nós temos hoje, dos ensinamentos, Moisés disse que quando as outras nações vissem isso, qual era a pronúncia das nações? Que eles seriam um povo sábio entendido, que valia a pena prestar Que atenção. tinha um grande Deus. Que povo é que tem um Deus tão poderoso como esse, com esses estatutos e essas normas? Que Deus é esse? Esse Deus poderoso. Então, aí não foi as normas, não foi nada disso. Unicamente foi os mestres de Israel que eles deixaram de cumprir o seu dever. Aí na história de Paulo, dos apóstolos, em diante, depois de Cristo, vocês veem todo o combate dos mestres com os apóstolos. Aquele combate, aquele grande conflito entre eles. Eles querem pregar o evangelho, quebrando aquela barreira. Você vai ver na história da redenção que Deus revelou para Moisés que todo sacrifício, aquele sacrifício era representado até a morte de Cristo, porque todo sacrifício era o evangelho compactado. Era o evangelho compactado. Todo aquele sistema sacrificial representava Cristo. E ali, findava ali com a morte de Cristo. Ali todo o processo ali findava com a morte de Cristo. Então, mas os mestres de Israel fizeram o quê? Continuaram eles adorando o sacrifício e em vez de adorar o que aquele sacrifício representava. Então eles se negaram a transmitir a mensagem de Deus para o mundo. Rejeitaram, né? Eles rejeitaram o envio de Deus. Ó, vai, leva a mensagem. E qual é a mensagem que eles tinham que levar? Na época deles, enquanto estava valendo aquelas normas do sacrifício, aquela representação, eles tinham que levar aquilo. Certo. Que era o evangelho compactado. E as nações iam receber, se eles tivessem cumprido com o seu dever. Quando Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário, aí aquelas normas tinham sido alcançadas até ali. Dali em diante era outro processo. E eles deveriam ter feito o quê? Continuaram. Mas não. Aí, como eles tinham criado barreira antes, e agora criaram uma barreira muito maior ainda. É isso. Cristo veio criar toda essa barreira. Veio derrubar essa barreira. Tem um texto que eu quero ler aqui, o Fundamento da Educação Cristã, página 483. É o que está acontecendo hoje. Olha que barreira, de vez a gente deixar essa barreira cair, nós ergue barreira, nós vivemos 27º dia. Há uma grande vinha a ser cultivada. Mas com quanto? Qual é essa vinha, irmão? As 3 mensagens angélicas, pregar a mensagem, o evangelho verdadeiro. Mas com quantos cristãos têm de trabalhar entre os incrédulos, não se deve parecer com os mundanos. Olha, tá vendo? Não deve parecer com os mundanos. Temos que trabalhar com os incrédulos. Agora Israel, com medo, nem trabalhou com os incrédulos. Ficou, não nos contaminar. Não deve gastar seu tempo em falar de política e agir em torno dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo penetrar e causar desinteligência e discórdia no nosso meio. Ou seja, hoje o que está acontecendo, os irmãos estão vendo aí, o irmão diz, joga na rede social, vou votar em fulano, outro é ciclano, é esquerda, direita. Aí começa tumulto. Aí ficam brigando com os mundanos, entre adventistas, quem vai votar. Irmão, uma coisa, o voto secreto. Quem você vai votar, ou se você não vai votar, não precisa ficar colocando na rede social. Porque isso aí cria muro, e aí fica de um lado a direita, do outro lado a esquerda. Aí quando você vai pregar o evangelho, vai acabar a política, cada um vai ganhar, não sei quem vai ganhar, ganhou, acabou a política, aí você vai, vamos supor, o cara da esquerda, da direita prega pro outro, dá um folheto, sai fora, cara, você é daquele partido tal.
Então, irmão, cria divisão e discórdia. Então, por isso que a irmã Arte fala, é que em todo esse capítulo, tem até um capítulo chamado política, irmão, fala, não deve se meter nessas conversas. Você quer votar em alguém, não quer votar? É secreto, vai lá na tua urna, aperta branco, aperta nulo, aperta o número tal, X, o problema é seu. É responsabilidade sua. Sim, Aí você, cada um que... Então nós não devemos, irmão, nas redes sociais ficar jogando isso, porque nós estamos causando discórdia, e nosso trabalho é fazer o quê? Pregar o evangelho eterno. Amém. Unidade. Isso. E se é para causar divisão, eu tenho que causar divisão pela palavra de Deus, pregando a verdade. Não causar divisão por causa de mundano. Eu torço para time, eu torço para outro time, é causa de divisão, briga entre eles. Alexandre, a questão, você falou divisão, mas eu uso outra palavra ainda, não digo nem divisão, causar decisão. Porque você sabe que a palavra de Deus leva a pessoa a decidir-se. Isso. A decidir-se a ficar do lado de Deus ou contra Deus. Sim. E como vocês falaram, né, o Evilano mesmo aplicou a questão da parte histórica de Israel, e nós sabemos que somos nós hoje, somos nós que inventamos vários tipos de barreira, sabe, longe de Deus, e depois falamos, não, nós temos que aproximar-se das pessoas. Só que, para pensar, nós não estamos quebrando barreiras, tentando nos aproximar das pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos criando uma barreira. Por incrível que pareça, nós estamos criando uma barreira entre ela e Deus. Porque eu vou lá, eu não apresento a palavra de Deus para ela, eu não estou apresentando a palavra de Deus como tem que ser apresentada, certo? Olha só, entenda o raciocínio. Nós sabemos que nós temos que apresentar as 3 mensagens angélicas como ela é em Jesus, limpa, incontaminada, a palavra de Deus, a pura verdade. E a pessoa vai levar a decidir. Eu penso assim, não vou falar isso para ela, não. Porque vai que ela não queira saber de vir para a igreja, né? Ela não vai querer saber da igreja, né? Aí, ou seja, quando eu penso assim e eu não expulso o pensamento que o diabo coloca na minha mente, e eu faço isso, eu estou colocando uma barreira. Eu estou colocando uma barreira entre ela e Deus. Eu estou barrando aquela pessoa de conhecer a palavra de Deus, tomar uma decisão ao lado de Cristo ou contra, a gente não sabe. E aí eu fico empurrando com a barriga aquela pessoa e a pessoa fica numa falsa segurança, achando que está seguindo um caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. A gente pensa que nós estamos tirando barreiras, nós estamos colocando barreiras muitas vezes, sabe, entre ela e Deus. Eu posso estar tirando barreira entre ela, por exemplo, Vilano, nós dois aqui, vamos supor que você não conhecia a palavra de Deus, eu falo, não vou falar para o Vilano não, porque, né, aí o Vilano, tá bom, é isso mesmo, cria uma amizade. Aparentemente nós não temos barreira nenhuma, mas eu estou colocando a barreira entre você e Deus, porque você não conhece nada e vai continuar sem conhecer nada, e chega no dia, o que vai acontecer? Aí tem as situações, é o seguinte, o que acontece? Se você não instrui a pessoa, na verdade, na unidade como tem que ser, quando ela chega na igreja, você sabe que na igreja é composta por várias pessoas e várias mentes diferentes. Sim. Então, se você não prepara a pessoa, aí quando a pessoa chega no seio da igreja, da família de Deus, e lá tem muitos irmãos, dessa família tem muitos irmãos, e cada irmão tem uma mentalidade diferente. Aí se você não instruiu ela direitinho, aí lá já começa aquele processo de criar uma divisão. A pessoa chega na igreja. Aí o irmão, dá um exemplo, o irmão A diz, os ensinamentos de Cristo é esse. Aí deixa lá alguns de fora, como o Espírito me ensina, dando só um exemplo. Às vezes está acontecendo, às vezes outro estudo. Aí não fala sobre o dízimo, aí não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Aí que maneira essa pessoa vai entrar para o corpo da igreja e entrar na unidade? Aí começa aquele... Se a pessoa instrui a pessoa direitinho, ela quando vai para a família de Deus, ela vai com os princípios, e aí isso vai promover o quê? Unidade porque ela já sabe, ela decidiu se estar ali. Vai ter unidade. E se uma pessoa prega uma coisa, uma doutrina, e outro pega outra doutrina, falando do mesmo assunto, mas sendo de maneira totalmente diferente, tanto que às vezes desaparece muito ali a semelhança, o que realmente é verdadeiro livro, o que é princípio, aí fica complicado, muito complicado. Vamos lá, agora, terça-feira, unidade em um corpo. O Ricardo, pode ler para nós aí, Ricardo, Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6, irmão. Olha o que vai dizer sobre a unidade em um corpo. Capítulo 4. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia na versão King James, tá? A versão King James, a fiel. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, Até o 6. Até o 6? Então vamos ler até o 6.
Diz assim, ó, portanto eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação, como fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aí sim. Então, o que é essa unidade em um só corpo? O que é essa unidade que esse texto falou para nós? Aí a questão foi a recuperação do corpo, né? Então o que acontece? Como a igreja está sendo comparada a um corpo, então aqui nós temos dois braços, duas pernas. Nós não podemos dizer aqui para um braço de esquerdo, dizer, esse braço não me serve, não tem utilidade. Não tem utilidade nenhuma. Lógico que esse braço, ele no meu corpo, ele no manuseio, no dia a dia, ele denota eficiência. Eficiência. Deus o criou de maneira perfeita, todas as partes, para a sua utilidade. Então ele vai trabalhar com sua eficiência. Ao mesmo tempo, comparado isso ao corpo, à família de Deus, cheio de pessoas que têm muitos talentos que Deus deu, diversos talentos, nós não podemos dizer assim, aquele irmãozinho lá que tem um talento, isso, aquilo, outro, não tem muita utilidade não. Aquele lá é mais útil. Todos nós somos o corpo de Cristo. E todos nós temos utilidade. Deus nos deu utilidade na família dele, na igreja. Na igreja, todos os talentos e todos os dons, apóstolos, profetas, assim por diante, né? E se a gente deixar fora esse talento por causa de politicagem, porque aquele irmão sabe até fazer uma coisa, mas deixa ele pra lá, porque não pensa igual eu vou pegar o Ricardo que pensa igual a mim, e esse irmão vira politicagem, um Senado, igual o Senado brasileiro, corrupto. A mesma coisa que acontece lá, acontece aqui, mundano, e a gente não deixa Deus trabalhar. Nós impede e faz um muro na porta da igreja para o Espírito Santo entrar. Aqui você não entra, Espírito Santo. Quem comanda aqui é nós. Então, aí vira bagunça na igreja. Exatamente, tem essas complicações, porque nós não devemos aceitar só o talento da pessoa. Nós devemos aceitar o talento com a pessoa junto. Esse negócio de aceitar o talento da pessoa e não aceitar a pessoa, isso é uma hipocrisia. Trabalha para mim, mas não fala. Exatamente, isso é uma hipocrisia. Eu quero seu trabalho, não que você é uma hipocrisia. Sua opinião não. Você tem que aceitar a pessoa junto com o talento. É o pacote fechado. Deus, quando aceita a pessoa, é no pacote fechado. Pacote fechado. Então, Deus quer converter a pessoa de um todo. E aceita a pessoa por inteiro. Agora, a pessoa tem um talento, aí muitas pessoas, eu aceito o talento dela, que ela faz isso, faz aquilo, outro, mas ela não é muito importante não. Aí quem sou eu para decidir isso? Aí é complicado isso aí, viu? Quem sou eu para decidir tem gente que quer sentar no trono de Deus dizendo que é o próprio Deus. E os talentos que Deus... E a Bíblia fala que isso aí é o anticristo. Os talentos, exatamente. E os talentos que Deus deu aos irmãos é para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Exatamente, que é a igreja. Sim. Então, é bonito você ver uma pessoa cantar uma música sacra belamente, parece que a gente faz uma viagem para o céu, né? Então, é muito bonito. A pessoa recebe dom, talento, talento natural, os dons, é muito bonito. E uma pessoa também que prega, assim, bonitamente a verdade como é, tal, e bonito também. Deus deu talento, então, o que canta, o que prega, o outro que tem aquele sistema, aquela habilidade de fazer os tratamentos naturais, e assim vai, o pastor, o administrador, o doutor, e assim vai. Sim. Todos recebem os talentos, não é para se glorificar a si mesmo não, e sim o papaizinho celestial. Amém, glória a Deus. E aqui, irmãos, eu quero dividir com vocês um texto. Está aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5. Testemunho para a Igreja, volume 5. E aqui é na página 239. E olha só que interessante o capítulo. O capítulo é Unidade Cristã. Olha só o que diz. Aqui fala o seguinte, o apóstolo, né? O apóstolo exorta seus irmãos que manifestarem em sua vida o poder de Deus, né? Que lhe apresentaram. Por sua mansidão, bondade, paciência e amor, deviam exemplificar o caráter de Cristo
e as bênçãos de sua salvação. Então, aqui está dizendo que o Efésio, complementando Efésio, é representar diante das pessoas o caráter de Cristo. Para que haja união, tem que representar o caráter de Cristo. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que desejar isso mais de tudo na minha vida, o caráter de Jesus Cristo. Ainda continua. Há um só corpo, um só Espírito, um Senhor, uma fé. Como membros do corpo de Cristo, todos os crentes são animados pelo mesmo Espírito e a mesma esperança. Divisões na igreja desonram a religião de Cristo ante o mundo e dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar o seu procedimento de continuar daquele jeito. Ainda continua. As instruções de Paulo não foram escritas apenas para a igreja dos seus dias. Era desígnio de Deus que viesse até nós. Que estamos fazendo para preservar a unidade e os laços da paz? É uma pergunta falando para nós. E olha só como continua. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, os irmãos amavam-se uns aos outros, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 46, 47. Aqueles cristãos primitivos eram poucos em número, sem riquezas ou honra, mas exerciam poderosa influência. Deles irradiavam a luz do mundo. Eram um terror aos malfeitores. Onde quer que eram conhecidos seu caráter e doutrinas. Por isso eram odiados pelos ímpios e perseguidos até a morte. A norma de santidade é hoje a mesma que nos dias apostólicos. Nem as promessas, nem as reivindicações de Deus perderam coisa alguma de sua força. Mas qual é o estado do professo povo do Senhor em comparação com a igreja primitiva? Olha só a pergunta. Onde está o Espírito e o poder de Deus que naquele tempo acompanhavam a pregação do Evangelho? Ai, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. Lamentações 4, verso 1. Então, você vê, irmãos, que aqui a mensageira do Senhor faz a comparação e fala como as pessoas têm que agir, têm que viver. Ou seja, a preocupação das pessoas lá, a igreja apostólica, conforme a lição anterior que nós estudamos, né, de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja de Deus, a igreja lá se preocupava em honrar a Cristo, se preocupava em mostrar para as pessoas que Cristo é poderoso, que Cristo sabe transforma. E eles eram unidos por causa disso, porque todo mundo estava unido em Cristo, estava unido na videira verdadeira. Jesus deixou bem claro que sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vocês são os ramos. E hoje tem muita gente, hoje tem muitas pessoas, muita gente no contexto cristão, que se diz cristão, né, muitos, que não se preocupa em honrar a Cristo, acha que só o fato de estar na igreja, de ter o nome registrado no livro da igreja, eu me batizei, eu disse sim, já pensa que está garantido de já estar no céu. Parece até aquele povo, Vilani, que você estava lendo agora, os israelitas, os judeus, os fariseus, falando assim para Jesus: nós somos filhos de Abraão, nós estamos garantidos que nós somos filhos de Abraão. Tem muitas pessoas que não falam isso literalmente, mas agem como se fizesse a mesma coisa. Nós estamos garantindo que nós estamos na igreja, mas você está na igreja, irmão, qualquer pessoa pode estar. A questão é, meu irmão, nós estamos em Cristo. É isso que nós temos que ter em mente. Nós estamos em Cristo, porque se eu tiver em Cristo, eu vou me unir com todos aqueles que vão estar em Cristo. E você pode ver, irmãos, pode ser em qualquer lugar do mundo, viu? Qualquer lugar do mundo, que eu encontrar um homem ou uma mulher que é unido em Cristo, a nossa conversa, o nosso comportamento vai se combinar. Não vai ter discórdia. Exato. Não vai ter discórdia. Vai ter aquela harmonia. Vai ter harmonia. Esse texto que você falou, esse pensamento que você falou sobre os mestres de Israel, que eles diziam que eram filhos de Abraão, Jesus em João 8, verso 44, falou para eles: vocês não são filhos de Abraão não, vocês são filhos do diabo. Você tem por pai o diabo. Vocês sempre fazem a vontade do diabo, então o diabo é o pai de vocês. Então, irmãos, os mestres de Israel, eles negaram o direito de Deus de fazer aquilo que Deus mandou. E então assim acontece. E em Efésios 2, verso 16, comentando esse pensamento aqui ainda, a lição, diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
Zades. Está aí explicado, tá vendo? Jesus matando. E lá eu não li o texto, mas em Atos Apóstolos, as páginas que eu dei para vocês aí, as numeragens aí, diz que o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, destrói toda barreira. Toda barreira. Aí lá vai falar sobre a experiência de Pedro em Atos 10. Aquele lençol, a casa de Cornélio, que já foi comentado Em lições anteriores. no trimestre anterior. Então isso aí vai falar tudo isso aí. Então, o que acontece? Deus, o poder de Deus na nossa vida, a verdade de Deus em nosso coração, ele quebra todas as barreiras. Amém. As quais escute bem, tem pessoas que pensam que as barreiras aqui é quebrar aqui para a pessoa se unir tudo quanto é parafernália que o mundo oferece. Não é nada disso não. Essas barreiras que está falando aqui, é as barreiras do preconceito, aquele preconceito que impede a pessoa de aceitar a Cristo em toda a sua verdade como realmente é. É nessa questão. Não é outras questões de você se aliar a determinados grupos que estão totalmente contra O comunismo, né? contra Deus. Contra a palavra de Deus, a motivação. Não tem nada a ver com isso aí não. Quarta-feira, irmãos, agora nós vamos para líderes da igreja e unidade. Ricardo pode ler Efésios aí, 4. Efésios de novo, 4, verso 11 e o verso 12. Capítulo 4, verso 11, começa assim. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. E aí o verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quais são esses dons, irmãos? E para que Deus deu esse dom para a igreja? O texto aqui é muito resumido, mas quem quiser acompanhar todo esse pensamento aqui, na orientação da criança, na página 182 a 183, na página aqui 243, na página 291, testemunho para ministro na página 29 e assim por diante. E grande conflito na página 8 e página 9 também, e testemunho para ministro na página 406. Vai falar todos esses pensamentos. Então, cada um tem a sua determinação, a sua função. Na igreja, tem os apóstolos, os profetas, os pastores, os doutores e assim por diante. Cada um para edificação da igreja. Fortalecimento. Agora o que acontece? Tem muitas pessoas, aquela história, quando não vai para um lado, vai lá para o outro. É assim? Tem pessoas que não gostam, não são chegadas a gostar assim, dos doutores. Parece que, eu não sei qual é a razão. Aqui o texto fala que Deus ele capacitou essas pessoas para a edificação da igreja. Então, conforme a Bíblia, tem que ter esse pessoal na igreja. Os doutores, os pastores, os apóstolos e assim por diante. E os profetas para a edificação da igreja. Todos os doutores, os pastores, os profetas, todos eles trabalham para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. De que maneira? Cada um na sua função. Cada um na sua função com os talentos que Deus deu. Agora nenhum pode se exaltar, nem dizer que um é melhor que o outro. Né? Isso aí é complicado. É verdade. É bom não. E aí, Vilânio, em cima do que você mencionou, eu quero ler um trecho nesse livro aqui, ó. Dificilmente você acha hoje desse jeito, né? Liderança Cristã. Tem uma versão mais atualizada da Casa Publicadora. Sim, é verdade. Mas a paginação daquele também mais novo é a mesma, tá? Isso aqui é bem mais antigo, né? Mas fala algo bem interessante. Olha só, aqui está falando na página 137 do livro Liderança Cristã. Na página 137, fala assim, no capítulo falando a respeito de cooperação. Olha só que fala que Deus coopera com aqueles que cooperam com Ele. Olha só, o Senhor coloca homens em posições de responsabilidade, não para fazer a sua própria vontade. Não é para mim. Quando coloca você numa responsabilidade, Deus não está colocando para você e falando, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Ainda continua. Mas a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja suprema. Ele dá sabedoria àqueles que o buscam, e dele depende como conselheiro. Deus dá sabedoria ao homem que o busca e pedindo ajuda para Deus. Porque o homem que é sábio, o homem que é inteligente, que é sábio, que está próximo de Jesus, ele reconhece que ele é incapaz por si mesmo. Ele reconhece que ele não tem capacidade. Ainda continua. Tão logo os homens representem os puros princípios de seu governo, o governo de Deus,
Ele continuará a abençoá-los e mantê-los como seus instrumentos para realizar seus propósitos concernentes ao seu povo. Ele, Deus, coopera com aqueles que cooperam com Ele. Olha só, Deus, então aí Deus abençoa, Deus fortalece, porque Ele está agindo conforme Deus pediu. Então, Deus vai confirmar a atitude, o comportamento daquele homem. Né? E olha só, tem outro texto que eu quero ler aqui, na parte final, aqui na página 138, fala assim, o subtítulo: é essencial a cooperação e unidade. Olha só, ninguém imagine que só os seus dons sejam suficientes para a obra de Deus. Não se achar superior aos outros, tá vendo? Liderança. Sim. Que somente possa realizar uma série de conferências, fazer o trabalho com perfeição. Seus métodos podem ser bons, mas não obstante, os diferentes talentos são essenciais. A opinião de um só homem não deve formular e estabelecer a obra de acordo com suas ideias particulares. E olha, e é forte, hein? A fim de ser estabelecida a obra com firmeza e de modo simétrico, há necessidade de vários dons e diferentes instrumentos, todos sob a direção do Senhor. Ele, Deus, instruirá os obreiros, conforme as suas várias habilidades. A cooperação e a unidade são essenciais na formação de um todo harmonioso. Cada obreiro fazendo o trabalho que Deus designou, ocupando seu devido lugar e suprindo as deficiências do outro. Quando o obreiro fica trabalhando só, há o perigo de ele pensar que seu talento é suficiente para formar um todo completo. Olha que perigo, né? Aqui está falando da questão da liderança. Tem muitas pessoas hoje que agem desse jeito. Ele na sua autossuficiência, ele acha que ele é muito inteligente, que Deus está o abençoando extraordinariamente, que não precisa de ninguém. Poxa, que eu resolvo tudo, eu estou na frente, eu resolvo tudo do meu jeito. E não é assim que Deus está falando. Não. Tem um aspecto aqui, o que acontece? Eu vi um texto, eu não trouxe esse texto hoje, eu sinto muito, eu não trouxe esse texto, mas eu li esse texto, 2 textos, que uma obra muito abençoada é o ministério, a obra do ministério. Uhum. É uma das obras mais abençoadas. Sim. Ministério. Então, os ministros do Evangelho, eles têm a bênção de Deus, tem ele tem todo o privilégio que Deus deu para o ministério. Para não ter desculpa de jeito nenhum. Não tem desculpa mesmo. Mas só que tem um porém. O que acontece? Tem um outro texto que diz muitas vezes, muitas igrejas estão à frente do seu pastor. Muito à frente do seu pastor. Então o que acontece? Os líderes da igreja, na página aí do Grande Conflito, vai falar que Deus deu conhecimento a homens, a homens de liderança, para que conduzir a sua igreja. Mas não, esse conhecimento não é para se vangloriar e ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer essa palavrinha? Lá numa dessas paginações desse livro aí, tem a questão da vinha de Deus, que ele falando lá, e fala lá que a pessoa, falando sobre a vinha, eu vou trazer um juízo sobre vocês, que vocês não foram buscar a cansada, tal, e assim por diante. Jeremias falando, né? O profeta Jeremias falando, Deus falando através do profeta Jeremias. Então o que acontece? Cada pessoa que Deus capacitou, ela tem que fazer aquilo o qual Deus determinou, com o seu talento, com isso, com aquilo. Tá? Seja um pastor de uma igreja, um doutor, ou um simples, um irmão que toma de conta de um departamento, que lidera um departamento da igreja. Todos eles têm a sua eficiência. Agora, quando a gente pega o talento que Deus nos deu para nos glorificar a nós mesmos, e os livros que a gente leu aqui, as paginação, vai falar isso, que os líderes de Israel, os pastores de Israel, eles se sentiam muito honrados para aceitar a honra de Cristo. Eles se sentiam muito santos para necessitar da santidade de Cristo. Superiores, né? Se sentiam superiores. Então isso foi a derrota deles. Nos nossos dias hoje, nós devemos tomar um cuidado com isso aí. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade extraordinária, mas tem que tomar cuidado, que o diabo está
Ele está atrás muito dos habilidosos, está atrás de todos na realidade, mas ele gosta mais dos habilidosos, dos mais talentosos, que para ele é um instrumento mais eficiente. Então todos nós devemos vigiar. Sim. Os talentos que Deus nos deu foi para glorificar o seu nome, para Amém. exaltá-lo. Louvado seja Deus. Antes de ler esses livros, todos esses livros, que Deus revelou, através do seu Santo Espírito, inspirou, esse livro foi para a iluminação da igreja, para a orientação e direção da sua igreja. Então, quando nós, aqui vocês vão ter que ouvir isso aqui. Aqui, ó, Liderança Cristã, é o livro das passagens, é uma seleção de passagens que fala sobre o tema da liderança cristã dentro do Espírito de Profecia. E aqui está o livro. Quando a gente rejeita as orientações de Deus, seja dada na Bíblia ou nos livros do Espírito de Profecia, quando nós rejeitamos isso e exaltamos os nossos conceitos, então nós estamos atraindo, usando o talento que Deus nos deu para glorificar a nós e indo contra a verdade de Deus e ensinando outros a irem também. E você comentando aqui, me veio à mente quando Jesus contou a parábola falando de um senhor, né, que foi viajar e deixou o responsável, o servo lá tomando conta. E esse senhor ficou fora muitos dias. Ele fala, e aí diz a parábola que esse homem se achou dono de tudo ali, se achou superior e começou a espancar os seus conservos, os outros lá, espancava um, batia no outro, humilhava outros. Falou assim, meu senhor tarde virá, então eu vou fazer o que eu quiser aqui, eu vou bagunçar, vou fazer o que eu quiser, né? Então isso acontece muito hoje, a questão de ódio e superioridade. Eu tenho que dominar sobre a igreja do Senhor, eu tenho que dominar sobre a herança de Deus. Deus não conferiu a ninguém, a nenhum homem, o poder de dominar sobre a sua herança, que é a igreja dele. Aquele homem, aquela mulher está lá como instrumento para cooperar com Deus no andamento da causa dele, não dominar sobre a sua igreja. Mas tem muitas pessoas, como você mesmo leu ali, né, a respeito do líder de Israel, e hoje muitas pessoas guardam esse espírito e deixam aflorar também, porque querem agir como dominadores da herança do Senhor. E essas pessoas, se não se arrependerem, e não é se arrepender da boca para fora, não, é se arrepender com lágrimas e clamar a Deus, Senhor, qual é a loucura que eu fiz? Se não se arrependerem, elas vão ser deixadas nas trevas mesmo, nas trevas espirituais, e vão se perder naquele dia, porque Deus não vai cooperar também, claramente, Deus não coopera com homens e mulheres que se acham superiores, que acham que tem que ser dono da herança do Senhor. Esse pensamento que você citou aí, de Cristo, a parábola, aquela parábola se aplicava a Cristo, os seus apóstolos, os enviados, e aos profetas do passado. Você vê que Jesus falou para eles aqui, vocês são um sepulcro caiado, vocês vai lá no estudo do profeta, o que é que vocês fazem com o estudo dos profetas? Vai lá, deixa tudo branquinho, bonitinho, né? Aí depois vocês afirmam que, se fosse nós naquela época, nós não íamos fazer isso com os profetas, como nossos pais fizeram. E eles falaram que os que fizeram aquilo com os profetas eram o que deles? Os pais deles. Então eles estavam sendo o quê? Cúmplices. Sim. Foi tanto que o pecado dos pais dele foi pior do que eles, foram pior do que os pais dele, porque depois mataram a Cristo e depois de Cristo os seus apóstolos. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Mesma coisa. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então vamos lá na quinta, relacionamentos humanos em Cristo, Efésios capítulo 5, verso 15 a 21. Qual é a relação entre sujeição e unidade, irmãos? Olha, irmãos, eu vejo aqui algo bem interessante, porque aparentemente fala assim que tem que se sujeitar, né, de ser submisso. Mas aqui a submissão, né, e a sujeição depende de um fator muito importante. E esse fator, irmãos, é Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu não estou me sujeitando à pessoa porque ela é superior a mim. Eu estou respeitando aquela pessoa, eu estou colaborando e cooperando com aquela pessoa. Então, você pode ver que em Efésios, no capítulo 5, fala da questão do Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Aí depois até a situação de homem e mulher, né, a questão até dos casais, né? Se a sujeição é forçada, não tem Cristo. Agora se a sujeição, não, eu vou fazer, o que você pediu? É assim, tá bom, eu vou te ajudar. Então é em Cristo, Então
Quando a gente tem que se sujeitar como está escrito no verso, se sujeitar uns aos outros, você está vendo que a pessoa ali está certa, a pessoa está precisando ali, vamos lá, e você vai lá e coopera com aquela pessoa. Naquele momento que você está cooperando com ela, não significa que você está reconhecendo que ela é superior a você, que ela é melhor que você, que ela é maior que você, e que você tem que ser escravo dela, não é isso. É aquele sentimento de cooperação, de ajudar na causa. Aí você não tem problema nenhum. Pode ser um menino que está falando com você. O Vilani é uma pessoa, um adulto, e chega um menino e fala assim: olha, Vilani, você vai fazer isso? Lógico, o que é? O que eu vou fazer? Você está se submetendo ali a uma ordem de um rapazinho, um menino ali, se for o caso, porque ali não é porque você reconhece que ele é superior a você, que ele vai mandar em você, que você é um escravo. É porque é o sentimento cristão, o sentimento de cooperação, de unidade, para o avanço da causa. Então, nós temos que ter bem claros nisso, né? Às vezes as pessoas podem confundir pensando que porque a pessoa é superior, porque a pessoa tem um cargo superior, que a pessoa tem um título, eu tenho que obedecer ele por causa do título dele. Não é por causa disso que você vai seguir a orientação daquele homem ou mulher. Vamos supor o caso pastor mesmo, pastor. O pastor falou, eu vou saber. O que o pastor falou é lei, não vou questionar. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso, deixa bem claro. Aqui está falando na questão de unidade de fé, o amor cristão, e você sabe que é o andamento da causa. Ô pastor, vamos lá. Quantas vezes você pode ver que tem pastores novos, e aí tem uns irmãos bem antigos, os irmãos, sabe, cabelo bem branquinho, rapaz, bem alvinho, sabe, um homem muito experiente já. O pastor, irmão, vamos fazer aquele negócio. Ô pastor, lógico, vamos lá. Se for levar pelo certo, era porque ele mais velho seguia a ordem do mais novo? Não, pelo certo não, porque o mais velho tem muito mais experiência, ele que tinha que dar a ordem, se for nessa questão. Mas não é assim que funciona. Na questão da unidade cristã, o amor cristão, o Espírito de Deus trabalhando, é a questão de trabalhar na causa, aí se submete na questão disso. E às vezes as pessoas confundem, né, Vilani? Exatamente. Ó, dá um exemplo que é cortesia. Essa questão da sujeição, essa questão da autoridade é uma coisa muito importante. Sim. Gente, cada um tem um seu lar. É verdade. Abaixo de Deus na terra, quem é que manda no seu lar? Cada cidadão tem o seu lar. Você aceitaria qualquer pessoa entrar no seu lar bagunçando? A autoridade no seu lar é você. Sim. É o pai, a mãe, e assim, a autoridade. Então, uma pessoa chega de fora vai bagunçar. Ele vai ter que respeitar o dono da casa. O dono da casa. Então, o que acontece? Então, quando Deus fala para essa questão da sujeição e tornar as coisas assim harmoniosas, respeitosas, isso aí, irmãos, está evitando o quê? Uma tragédia. Você já pensou se não tem autoridade nenhuma nesse mundo? Como seria esse mundo? É uma anarquia. É uma anarquia. E a anarquia promove o quê? Só loucura. Bem-estar ou só desgraça? Ou, resumidamente, essa palavra mesmo. Promove uma verdadeira desgraça. Se não tem ordem, é tudo bagunçado. É tudo bagunçado. Não pode ser assim. Tem que ter lei para refrear as paixões. Não pode ser assim. Tem que ter a lei na cidade, no estado, no país, e na casa e na igreja. E na igreja. Tem que ter ordem. Aí chega lá bagunçando, que é isso? Pô, peraí. Não pode ser assim. E a gente tem que se sujeitar, como Efésios 5:21, sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Então, cada um sujeitar uns ao outro no temor de Cristo, sem perder sua personalidade. Cada um tem sua personalidade. Não é entregar a mente pro outro, comanda a minha mente. Não. Isso é ordem satânica. Você falou lei, não é? Não, você sabe com isso? Não é que É no você... temor de Deus. Tá batendo com o Bíblia Espírito, eu sei que você tá me falando. Aí eu líder. apoio. Eu tô apoiando, vou ajudar. Exatamente. Aí Tá contra, não vou apoiar. Eu te respeito e tal, a sua pessoa, respeito a sua opinião, mas nisso eu não vou apoiar, não vou ajudar nisso aí não. Olha só, Alexandre. Não tá batendo? Olha só um texto que lembra o que você está mencionando. Está aqui em Atos dos Apóstolos. O capítulo, a página é 555. O título do capítulo é Uma Fiel Testemunha. Olha o que diz. O apóstolo, aqui nesse caso é João, ensina que, embora devamos manifestar uma cortesia cristã, respeito, né, Claro. estamos autorizados a tratar em termos claros com pecados e pecadores. Mesmo sendo, o fato de ser cortês não significa, não, tudo bem, pode. Isso não é cortesia. Quando eu fico apoiando, ou então não falando nada, isso é condescendência. Isso. Né? Vamos deixar bem claro. Fala assim, embora devamos manifestar cortesia, estamos autorizados a tratar em termos claros com o pecado e os pecadores. Que isto não está em desarmonia com a verdadeira caridade, ou com o verdadeiro amor, não está em desarmonia. Qualquer que comete pecado, escreve ele, também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade.
E bem sabeis que ele se manifestou, Jesus, né, para tirar nossos pecados. E nele não há pecado, em Jesus não há pecado. Ainda continua, qualquer que permanece nele, Jesus, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Então, aqui só enfatizando, por quê? Porque a gente ouve muito hoje, né? Olha, esse irmão não tem amor. Essa irmã não tem amor. Não é verdade, irmãos. Não é verdade isso. Essa pessoa realmente tem amor. Porque se ela não tivesse amor, ela não ia chamar atenção pro que é certo, pro que é justo. Igual, Pode falar, Alexandre. O Evelyn até citou, tudo tem ordem. Chamar pecado pelo nome. Sim. Você é pai, você repreende sua filha. Isso por quê? Porque ama. Porque Efésios também 5, ó, verso 22, está falando aqui, relacionamento humano, ó, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas o verso 25, ó, marido, amai vossas Esposas. mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então é um ciclo, irmão. Você vê isso aí, vai estar a unidade. Olha lá, submissa. Exatamente, é a unidade. Quando toda a questão da ordem, ela promove a unidade. Você vê as empresas hoje em dia, como é que é o sistema de liderança das empresas? Elas lutam, batalham mais do que nunca pelo quê? Pela Unidade. unidade. Um prédio, uma pessoa vai construir um prédio. Lá tem vários profissionais. Prendeiro, carpinteiro, o encanador, o eletricista. Aí cada um tem a sua fase. Você já pensou se uma dessas fases fica bagunçada? Trava toda a obra. Você entende? Aí não tem. Quando tem um culto da unidade, aí funciona tudo muito bem. Voltando isso para a igreja, você já pensou na igreja, chegar o dia de sábado na igreja? Aí chega lá, chega às 15 para as 9, que seja 9 horas no sábado, aí chega lá, aí não tem quem faça aquela primeira hora dos cânticos, e a oração também, quem é que vai fazer a oração? E sai procurando alguém. Quem é o pregador? O pastor Joga veio o hoje? dado pra cima, né? Não. Joga aquele dadinho pra cima, se acertar um é você, se acertar três, Não. jogo de bingo. Não, como é que é isso? Você vai aceitar? O jeito que tá a situação. Depois jogando a moeda pra cima, cara, é você, coroa eu. Isso é falta de quê? Isso é falta de quê? Organização e unidade. E quando não tem organização, quem está trabalhando é quem? O diabo. É o Porque diabo. Jesus, irmão, se você ler Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus quis unidade em tudo. Até a roupa do sacerdote é assim, a cor do santuário, o pano que era assim, Deus falou. A mesa dos pães fica desse lado. Ah, não, eu quero pôr esse lado, fica mais bonitinho. Deus, tudo ordem. Tudo. Exatamente. Na igreja é a unidade, é a mesma coisa. Nos cultos, um canta, o outro prega, o outro está na sonoplastia, o outro faz as ofertas. Com escala certinho, para não ter confusão. É desse jeito. Sim, é desse jeito. Você puxou um assunto bem interessante. A pessoa já sabia o que tem que fazer. Sim. Antes de saber. Você pode ver que. Não pega de surpresa. Você pode ver que os sacerdotes. A gente pode ver os sacerdotes. A história de João Batista mesmo. Que fala do pai de João Batista. Dos turnos. Né? Dos turnos. Tinha um turno do sacerdote. Eu sou sacerdote nesse período. Então esse período ele estava lá no período do ano. Ou seja, no ano o camarada já pegava só a escalinha. Já sabia me apresentar. E já se preparava espiritualmente. E isso era o quê? Unidade. E eles estavam lá tudo preparado. Então, irmãos. E a ordem promove unidade. Amém, por isso. A ordem promove unidade. Mas o céu, a ordem, né? No céu, a ordem. E teve alguém lá que quis tirar a ordem. Bagunçou, né? E foi expulso. E não teve jeito. E bagunçou e caiu. Ele não quis se enquadrar, então não teve nada pra não seguiu a autoridade do céu aí. E Evilânio, eu falo pra você, muitos hoje que não querem se enquadrar na unidade que Deus, segundo Deus, tá? Não unidade segundo o homem. Não, isso não, né? A unidade segundo Deus, muitos que não querem se enquadrar e não estão se enquadrando e não vão se enquadrar, sabe? E não vão se enquadrar, vão ser lançados fora também. E a gente sabe disso, na volta de Jesus, muitos, aqueles que não propagaram a unidade em Cristo, na fé, vão ser lançados fora. Mas é porque, irmão, às vezes não começa unidade na igreja. Perdão, eu não tenho unidade no lar. Não tenho unidade no lar, não tenho unidade. É bagunçado no lar, é bagunça na igreja e bagunça na sociedade. Sim. Tem um texto aqui, ó, que é interessante, vai falar da família, mas se aplica tudo. Aplica tudo, ó. O texto está na lição de quinta-feira, lá no comentário da Ellen White da lição. Se você comprou esse aqui, ó, que vem comentário de Ellen White, está na quinta-feira. Aí diz assim, ó, em torno de cada família existe um círculo sagrado que deve ser mantido inviolável, ó, cada família. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse, porque aí dá desorganização, nesse círculo. Nem o marido nem a esposa permitem que os outros compartilhem das confidências que somente eles pertencem.
De cada um, amor, em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem de si mais nobre e seja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. É um admirável estímulo e satisfação alguém saber que é estimado. A simpatia e o respeito animam a luta em busca da perfeição. E o próprio amor cresce à medida que motiva para o propósito mais nobre. Ó, isso que é interessante aqui. Ó. Nem o marido nem a esposa devem emergir sua individualidade. Isso é com liderança de igreja, tudo. Ninguém pode emergir na individualidade do outro. Cada qual tem uma relação pessoal com Deus. E cada um deve perguntar, cada um da família e os irmãos da igreja, o que é direito? O que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito da minha vida? Que a abundância do seu afeto flua para aquele que de Deus a vida por nós? Faz com que Cristo seja o primeiro, o último e melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se no amor para com Ele, seu recíproco amor será purificado e fortalecido. Sem se mover, página 361. Então, cada um tem que fazer sua parte e perguntar sempre a Deus, que é direito, eu estou fazendo correto? Pronto. Amém. Se isso acontecer na igreja, você está fazendo sua coisa certinho no seu cargo, o outro faz certinho no seu, sem ficar atrapalhando o outro. Gera toda unidade com organização. Exatamente. 10. Sexta-feira, irmão, tem um texto aqui, ó, para nós comentar. Isso é um Paraguês, volume 9, 190, página 191. Por sua vida, Cristo fundou uma religião em que não há classes sociais. Não há pessoa rica ou nem pobre, judeus e pagãos. Livres e servos são iguais perante Deus, reunidos com um vínculo fraternal. Nenhum exclusivismo influía em seus atos. Não fazia distinção alguma entre compatriotas e estrangeiros, amigos e inimigos. O que lhe atraía o coração era a pessoa sedenta da água da vida. Então esse é o muro que deve ser derribado. Não haver distinção de ninguém. Interessante que o muro, Desde o faxineiro da igreja até o doutor. Tudo igual, todo mundo é igual. E é interessante, quem coloca o muro não é Deus. Quem coloca o muro é o homem. O Evilano mesmo leu isso aí logo no começo. Os judeus lá, que eles falaram, foi eles que criaram a barreira. Foi eles que inventaram coisa. Foi isso. Então, somos nós também que inventamos coisas. Fomos nós que inventamos coisas. De um jeito ou de outro, colocamos barreiras de a pessoa chegar a Cristo. Exatamente. E a barreira, ela não é os princípios e as normas. Ela não é isso. De Deus, não. Para Israel lá no passado, não é isso. Muito pelo contrário. Seria exaltado se ele tivesse cumprido com o seu dever. É aquela coisa. Israel não deveria fazer aliança com as nações, mas as nações deveriam fazer aliança com Israel. Você entende? Israel não deveria ser influenciado pelas nações, e sim as nações ser influenciadas por Israel. Sim. Nós não devemos ser influenciados pelas pessoas que têm esses conceitos religiosos distorcidos. Nós é que temos que influenciá-la. É assim que funciona a coisa. Deus quer que a gente seja a cabeça, não a cauda. A cauda é o símbolo dos melhores que a pessoas. Não é isso. Mas é porque Deus deu oráculos sagrados para nós para dar para outras pessoas. Exatamente. E ela se chegar e ela não ficar assim, quando ela vem, fica lá no fundão da igreja. Não. Você recebe, igual aqueles trabalhadores da última hora, vai receber o mesmo salário do que o que chegou há 30 anos. Sim. Você chegou agora, é o mesmo salário, todo mundo vai receber o mesmo salário. E você é o mordomo. Você é o mordomo. Você tem um tesouro na mão. Aí o tesouro que Deus deu a Israel lá no passado era para ele distribuir para as nações. O tesouro foi a Cristo, através do evangelho compactado do sistema sacrificial. Era para ele ter dado isso para as nações. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram errado. Jesus até falou para eles, os mestres de Israel, vocês andam de má a má. Quando conseguem converter um, é pior do que vocês. Olha o absurdo que ficou. Olha a situação como era. Quando eles não faziam uma coisa de errado, faziam outra. Então nós temos que ter cuidado para não ter orgulho e preconceito. E aí sobe o muro. A gente é orgulhoso, tem preconceito. Não quero ouvir nada do Evilano, porque me falaram que o Evilano... Pronto, já criou um muro. Me falaram que o Evilano é assim, eu nem conheço o Evilano. E ainda passa para outro ainda. Ainda passa para outro, bloqueia outro ainda também. Tá falando fake news do Evilano, não conheço nem o Evilano. Sabe nem quem é Evilano. Então é complicado. Assim. Então, e as pessoas de fora que não conhecem a mensagem ainda, nós temos que dar a mensagem. E tem pessoas que têm deficiência, assim, não tem a luz, então tá devagarzinho, vai ensinando essas pessoas a conhecer a verdade de Deus. Amém. Sim, amém. Louvado seja Deus. Conhecer a verdade de Deus. Então, irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos estar nessa unidade em Cristo Jesus e buscar ter um relacionamento humano em Cristo com a unidade, com o amor de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, nós,
e possamos estudar a lição através, passando o crivo da Bíblia e do Espírito profecia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos Vamos orar. orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos agradáveis que aqui passamos, Senhor. Amém, Deus. Te peço a tua bênção, Pai, sobre os irmãos que vão assistir, que estão assistindo e outros que vão assistir ainda esse comentário. Eu te peço que as suas mentes sejam iluminadas, Pai, e ao mesmo tempo abra o coração para a tua palavra e queira ser amigo teu, seguir o Senhor em todo o teu caminho, aquele caminho que é o caminho da verdade, o caminho de Cristo. Eu te rogo, Pai, que o Senhor também, através do teu Santo Espírito, que venha fazer morada em nossos corações, Pai, através de tua palavra, Senhor. Que nós venhamos seguir de maneira voluntária todos os teus reclamos, todas as tuas ordens, Senhor. Que nós venhamos receber de bom grado em nossa vida. Eu te rogo essa bênção para mim, para os irmãos aqui e para todos que estão acompanhando esse comentário. No doce nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.